Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui falando. E eu estou gravando esse vídeo aqui, fazendo algumas observações sobre o software Iris Macro e o Iris Make. O pessoal tem me pedido aqui no grupo. E expressar minha opinião pessoal mesmo, porque eu também tive essa dúvida, né, antes de adquirir o software. E vou, à medida que eu for mostrando aqui para vocês a utilização do software, eu vou falando a diferença entre um e o outro, o que um tem, o que o outro não tem, para que vocês tirem suas próprias conclusões mesmo, assistindo o que eu estou falando e mostrando para vocês, tá? Então essa aqui é a tela inicial do software Iris Macro. Eu vou mostrar para vocês primeiras configurações básicas, né? E aqui a gente já tem o primeiro ponto de diferença entre os softwares, que é a configuração do cabeçalho e rodapé. No caso aqui eu já tinha configurado o meu antes. Você pode colocar um cabeçalho aqui, uma imagem, né, um logotipo, seu logotipo, uma descrição desse logotipo, né? De 16 centímetros de altura por 3 de 16 de largura por 3 de altura. Também você pode colocar um rodapé, né, que é uma descrição simples mesmo, escrita, seu endereço, podia colocar aqui o número da sua carteira de terapeuta, né, um contato e que vai ficar essas informações vão aparecer lá nas suas recomendações, no seu receituário, quando você mandar imprimir uma recomendação ou mesmo uma análise. E aí já tem a primeira diferença entre os dois softwares, porque o Iris Make ele só deixa você digitar um rodapézinho que vai aparecer só embaixo, lá no final da sua recomendação. Não vai aparecer essa logomarca, né, algo mais que chame atenção, que dê esse aspecto bem profissional mesmo. Você só tem aqui no Iris Macro. É bem simples, né? Você clica aqui em inserir cabeçalho e você vai colocar a imagem, o seu logotipo nessa dimensão aqui de 16 por 3. Ele vai aparecer para vocês lá no atendimento, na impressão da recomendação. Vou mostrar para vocês como é que fica no final, tá? O segundo passo aqui é cópia de segurança, né? Isso é básico, né? Você fazer uma cópia dos dados dos seus atendimentos. Se acontecer uma coisa com o seu computador, se ele queimar, se ele for furtado, ele deixa você fazer uma cópia de segurança para você ter, e depois que você instalar o software novo, você recuperar esses dados. O terceiro aqui, e já é um outro ponto de diferença entre eles, que eu acho que conta bastante, é o cadastro de anamnese. Vou clicar aqui. O que acontece? No cadastro de anamnese, eu posso cadastrar aqui quantas entrevistas eu quiser. Eu posso ter uma entrevista de anamnese no primeiro atendimento, posso ter um segundo tipo de entrevista no retorno desse interagente, posso ter um terceiro, ou se eu tiver várias abordagens de tipos de terapias e que exijam anamneses diferentes, eu posso cadastrar quantas eu quiser aqui. Já lá no outro software, eu sou limitado naquela que está cadastrado. Está cadastrado lá no software lá e eu tenho que seguir aquilo lá, né? Então essa aqui eu acho que já é uma diferença bem relevante, né? Eu vou simular aqui um cadastro de mais uma. Essa de gerar entrevista de anamnese aqui é uma que já vem com software aqui, uma entrevista básica. Eu cadastrei essa aqui de teste e vou cadastrar mais uma terceira aqui, só para vocês verem onde que aparece, né, esse cadastro de anamnese. Então vou clicar aqui em editar, vou colocar aqui questionário 3, né, pergunta 1, pergunta 2, pronto, estou simulando aqui, vou clicar em salvar, perfeito. Então agora eu tenho três questionários de anamnese aqui para eu utilizar conforme a minha necessidade. Vou fechar. O quarto passo aqui é o cadastro de recomendação. Recomendação você fez a sua análise, né? Fez a sua consulta e você vai fazer uma recomendação de suplementos, de atividades, enfim. E aqui você pode cadastrar as recomendações. Lá no outro software, no Irismake, também permite você cadastrar novas recomendações. E ele já traz, assim como no outro também, algumas definições de recomendação. Aqui baseada na metodologia Iris Macro, de ensino Iris Macro, né, sobre as áreas, enfim, já tem tudo pré-determinado. Se eu, por exemplo, colocar aqui abdômen e eu clicar aqui a área 6, ele coloca aqui as sessões, hiperterapia, quais os florais, enfim, ele aparece aqui na recomendação. Eu poderia cadastrar uma nova recomendação. À medida que você faz cursos, faz treinamentos, você pode cadastrar novas recomendações,
né, que vai permitir você pesquisar posteriormente e inserir lá no final da sua consulta. Isso os dois software fazem. E por último aqui, o quinto passo é o cadastro da enciclopédia. Aqui eu também só encontro no Iris Macro. Não encontrei uma enciclopédia que você consiga alterar, fazer alteração, inserir novos itens de enciclopédia, que é só para efeito de definição, né, para você aprender com aquilo. Se você for questionado sobre um produto, quer acessar a composição dele, você pode fazer o cadastro desse produto aqui, né, e você consultar ele posteriormente, porque ninguém consegue gravar tudo de cabeça, essa quantidade de informações. E isso aqui, você pode cadastrar, por exemplo, doenças, né, doenças, a definição da doença, enfim, e esse é o cadastro feito aqui, nesse ponto aqui. Ó, por exemplo, antes de fechar, eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui são suplementos, né? Óleo elemento, ó, o que faz? Ó, óleo elemento cobre. Se eu clicar aqui, ele traz para mim o que é o cobre, qual que é a sugestão de uso, o que ele trata, enfim, e eu posso cadastrar novos itens na enciclopédia e eu não encontro isso no outro software. Vou fechar aqui. Ótimo. Agora nós vamos para os links úteis. Desses links úteis aqui, o mais importante que eu queria destacar é a questão da agenda, que eu também não encontro no outro software e eu acho que tem uma boa relevância. Aqui eu consigo organizar a minha agenda de atendimento. Então, à medida que as pessoas forem ligando e agendando, eu vou clicando aqui no meu calendário e vou fazendo o meu cadastro. Né? Eu coloco o telefone, o nome do cliente, qual é o tipo, se eu trabalho com vários tipos de consultas, eu coloco qual é o tipo de consulta, qual é o tipo de consulta que foi agendado e do andamento, certo? Isso também não vi no outro software. Perfeito, voltando aqui na nossa tela inicial, agora nós vamos iniciar o atendimento propriamente dito. Então eu venho aqui nesse botão, atendimento. Se eu tivesse atendimentos realizados, eles apareceriam aqui e eu poderia pesquisar entre eles. Se eu tivesse 1000 registros aqui, eu poderia fazer uma pesquisa específica e encontrar. Mas o objetivo aqui agora, nesse momento, é fazer um novo cadastro de um novo cliente que nós vamos atender agora. Então eu clico aqui no novo cadastro, vou clicar aqui em novo cadastro de novo e ele apareceu aqui a tela inicial de cadastro. Ela vem travada, eu venho aqui em editar. Pronto, habilitou os campos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o nosso cliente que nós vamos atender agora é o Roberto Souza. Vou preencher só os campos obrigatórios para dar um exemplo para vocês aqui, né? Sexo masculino. Vamos colocar a data. E eu vou inserir aqui uma foto. Isso os dois programas fazem, tá? Para quem trabalha tem dificuldade de associar, né, fisionomia, ou para quem leva em consideração os traços da fisionomia para também fazer o atendimento, é bem relevante esse ponto de você fazer o cadastro dessa foto, inserir uma foto aqui. Então, uma foto aleatória, vou inserir aqui, certo? Então, já preenchi, poderia colocar dados de convênio, cidade, telefone, CPF, RG, o ideal seria preencher todos os campos, certo? Então, fiz o cadastro do Roberto aqui e eu preciso salvar esse cadastro. Então, eu venho aqui em salvar, certo? E antes eu já salvei o cadastro do Roberto. E antes da gente atender o Roberto, eu queria chamar a atenção para você para 2 pontos que eu também só encontrei aqui nesse software e não encontrei no outro. Que é o quê? O primeiro deles é o recibo. Se eu clicar aqui em recibo, eu fiz a consulta, terminei a consulta, venho aqui no Roberto, venho aqui, e a consulta custou R$180. Preenchi aqui 180, ele já trouxe aqui embaixo 180 certo, consulta iridológica, perfeito. Eu vou imprimir esse recibo e vou assinar para entregar para o Roberto, que ele está me pedindo esse recibo. Então ele me traz o recibo já todo preenchido, se eu tivesse preenchido com o endereço do Roberto, CPF e tal, o bairro, ele já trazia tudo, né? Mas ele me trouxe o valor que eu preenchi, referente à consulta ideológica, né? O nome do terapeuta, os dados do terapeuta, você imprime, assina e entrega para o Roberto. Isso também é só vir nesse software. Vamos voltar lá. Então, já imprimimos o recibo e eu posso também ver esse endereçador aqui, ó. É bem interessante também. Você fez a consulta, teve que encomendar algum suplemento, alguma coisa que você não tinha. Então você precisa imprimir uma etiqueta para poder enviar via correio para esse interagente.
e esse campo já permite isso. Então, o destinatário, se tivesse os endereços, o endereço dele que traria o endereço, né, os dados do terapeuta, e aqui já a etiqueta para ser só para você imprimir, colar na caixa e mandar para o destinatário. Bem legal, né? E isso também eu só vi nessa aplicação aqui. Vamos voltar lá. Então, continuando aqui, o Roberto já foi cadastrado e nós vamos atender, fazer o atendimento propriamente dito. O primeiro ponto do atendimento é a anamnese. Então, temos aqui a aba anamnese. Eu vou gerar uma anamnese, porque a gente não fez nenhuma, né? É a primeira. E aqui que eu falei para vocês, ele já traz uma entrevista padrão e eu cadastrei mais duas aqui, conforme eu quis. Lá, comparando com outro software, ele só tem a entrevista padrão. Não vi como fazer você colocar outros questionários aí personalizados. Mas eu vou utilizar a entrevista de anamnese padrão aqui. Então ele já me traz aqui alguns dados. Eu vou clicar em editar. Então eu coloco Roberto, 45 anos de idade, tem 81 quilos, tem 1,72 m, faz exercício físico, sim, 3 vezes por semana. Enfim, vou preenchendo o resto da minha anamnese toda aqui, cirurgia, tipo sanguíneo, vício, qualquer profissão, e sigo com a anamnese. Preenchi a anamnese, vou aqui clicar em salvar. Pronto, a anamnese já está salva. Vamos prosseguir aqui nas abas aqui. Agora nós vamos analisar a íris mesmo. Agora nós vamos na segunda aba aqui, que nós vamos tratar a imagem. Nós vamos analisar, começar o início da análise da imagem da íris. Eu venho aqui, a primeira íris que eu quero salvar é a direita, né? Vem aqui em mapeamento, abrir arquivo. Se eu tivesse com meu equipamento íris macro de tirar foto já conectado aqui, eu já conseguiria fazer direto da pasta dele. Mas eu posso buscar essa imagem em qualquer pasta do computador. Então aqui a íris direita, certo? Eu preciso mostrar para ele aqui que a íris é à direita, falar para ele e vou clicar aqui em gerar arquivo. Gerou o arquivo, eu fecho aqui e ele gerou a imagem aqui da minha íris direita. Vou fazer agora para a íris esquerda. Vou em mapeamento, abrir arquivo, vou até minha pasta, íris esquerda. Vou mostrar aqui que é globo ocular esquerdo e vou gerar arquivo. Vou fechar. Então agora nós temos as duas imagens salvas aqui já na ficha desse cliente Roberto Souza. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o zoom. Então eu seleciono aqui a imagem que eu quero dar um zoom e clico e vocês vão ver a qualidade da imagem, né? Essa qualidade a gente se dá devido ao equipamento mesmo de tirar foto da íris macro que eu utilizo. Recomendo muito, fiz bastante pesquisa. Realmente eu não consegui nenhuma qualidade nem parecida com essa perfeição que dá para analisar a borda pupilar interna. E eu já tasquei logo aqui uma íris marrom para vocês conseguirem ver a diferença aí, né? Conseguir analisar, porque se eu colocasse uma íris verde ou azul aqui seria bem fácil, né, de fazer análise. Então eu quero chamar a atenção aqui para uma íris marrom. Então, comparando com outros equipamentos aí no mercado, realmente eu recomendo, né? Vocês estão vendo a foto aqui, e essa aqui eu ainda passei de um computador para o outro através do WhatsApp, e o WhatsApp você perde um pouco da resolução da imagem. Mesmo assim, dá para fazer uma análise assim perfeita dessa íris, né? E se eu quiser aumentar ainda mais, eu clico aqui no zoom e vou com a caixinha aqui, vou dando uma olhada lá nos detalhes, né? Na UPI, certo? Eu consigo fazer uma análise completa mesmo da imagem. E isso aqui tem a ferramenta nos dois softwares, tá? Vamos voltar lá no inicial. Continuando com a análise aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar com os mapas. Então eu seleciono aqui o olho direito, venho aqui em mapeamento e agora eu vou escolher um mapa para eu trabalhar. Vou escolher o mapa orgânico, por exemplo, Jensen, né, que vocês devem conhecer. O que eu tenho que fazer nesse primeiro momento? Deixar a íris do tamanho do mapa.
para que fique padronizado. Por que deixar a íris do tamanho do mapa e não o mapa do tamanho da íris? Porque daí você perde um padrão de tamanho de imagem. Se eu ficar sempre adequando o mapa, a íris, cada foto eu vou ter uma íris de um tamanho diferente. E isso não é legal para o seu arquivo, para o seu acervo, você ter íris desproporcionais assim, entre elas. E por isso que você tem que fazer dessa forma. Então o que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu vou diminuir agora o tamanho da íris, né, da imagem, para que ela caiba aqui nesse mapa. Como que eu faço isso? Venho aqui, ó, e diminuo. Clico aqui, ó, uma vez, duas, três. Ó, já chegou bem próximo. Vou posicionar aqui para ver se já está perto mesmo. Ó, é bem por aí. É isso aí. Poderia fazer um ajuste mais fino ainda se eu diminuir aqui, né, tal, mas eu vou fazer um básico aqui para vocês terem uma ideia. Então, perfeito. A íris agora está do tamanho do mapa. O que eu tenho que fazer agora? Centralizar na pupila para eu continuar a minha análise. Para centralizar a pupila aqui, ela já encostou aqui em cima na tela, então eu tenho que baixar a imagem. Pronto. Centralizei, é isso que eu tenho que fazer agora para conseguir fazer a minha análise. Então, de cara aqui eu já consigo ver que a pupila não está nem midrize, nem miosa, né? Está no tamanho padrão. Eu consigo analisar todas as áreas aqui, né? Conforme for. E o que mais me chama aqui, atenção aqui, é adrenal e rim. Né? São a parte mais marcada aqui, que é o que me chamou mais atenção nessa íris. Eu posso fazer o que? Anotações, né? Posso colocar uma seta aqui em adrenal e rim. Né? Vou mudar a cor dessa seta. Vamos colocar um amarelo aqui para ficar mais interessante. Tá aqui, né? Eu poderia escrever algo aqui, colocar uma legenda, uma observação, né? A observação que eu quiser, né? Vou mudar aqui a cor também. Então, poderia fazer essas anotações. Fiz tudo que eu quis aqui, a anotação, adrenal, rim, e vou clicar aqui em gerar arquivo. Arquivo gerado, vou fechar. E ele já apareceu aqui, ó, para mim. O arquivo com mapa, tudo certinho. Se eu quiser ampliar para ver o que eu fiz, ó, ele salvou uma imagem dessa forma. Bacana, né? E aí eu vou mostrar aí o que eu quero salientar, a diferença entre um software e outro. Aqui você coloca o mapa, né, e você consegue mapear aí as áreas tal com sinais, as áreas relevantes, conforme sua abordagem. Lá no Irismake, o que ele faz? A interface é mais animada, digamos assim. Só que assim, essa animação depende do seu conhecimento. Porque é você que vai continuar identificando as áreas com sinais. Então, da mesma forma que eu acabei posicionando esse mapa aqui, lá no Irismake, eu tenho que fazer um posicionamento do mapa, só que esse mapa ele acaba indo para trás da imagem da íris. Então, quando eu passo o mouse aqui, por exemplo, adrenal, tá vendo aqui que a adrenal está marcada aqui. Eu não enxergo esse mapa, que esse mapa está atrás da íris, e que só o fato de eu passar o mouse aqui no adrenal, ele traz para mim o escrito adrenal, para saber que essa área, que essa lesão que eu estou passando aqui está na área de adrenal. Essa é a diferença entre um software e outro. Mas continuando aqui, vamos voltar lá. Agora eu vou gerar mais uma abordagem. Então, continuando aqui no olho direito, mapeamento. Eu posso, por exemplo, fazer uma análise do comportamental, mapa Array ID. Então eu coloco aqui, faço o mesmo procedimento que a gente fez no anterior, de centralizar, fazer análise, ver qual é a marcação, o que está sendo afetado aqui ou não, e seguir com a minha abordagem aqui. Não vou fazer isso aqui agora, porque estou só demonstrando para vocês. Outro ponto interessante que só tem aqui nesse é uma abordagem, como eu mencionei lá no começo, que existe o Deneval, é um terapeuta e professor muito conceituado. E ele desenvolveu também a sua metodologia de análise psicoorgânica. Então, ele dispõe disso aqui também nesse software. Então, eu tenho um mapa aqui dele, ó, que é o psicoorgânico, certo? Eu sigo o mesmo processo que eu falei para vocês anteriormente. E o que acontece nessa abordagem aqui do Deneval? É bem interessante porque tem iridologistas
alunos que rodam de cursos e cursos e cursos e não conseguem uma estratégia, não conseguem assimilar perfeitamente e acabam rodando e quando chegam no Derneval se identificam, porque com essa metodologia dele ele simplificou muito a abordagem iridológica. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Esse aqui é o mapa dele, então vamos seguir o mesmo processo lá, né? Vamos ajustar aqui na íris, ajustar a íris no mapa. Vamos ver se já chegou próximo. Pronto, acho que já chegou. Então nós deixamos a íris do tamanho do mapa, certo? A íris está no tamanho do mapa, agora o que eu tenho que fazer é centralizar na pupila. Então, baseado nesse mapa do Derneval, nós vamos continuar aqui. Qual que é a área mais marcada? É a área 7. Então posso fazer as mesmas observações, né? Colocar aqui uma setinha, vou mudar a cor dessa seta, vou colocar o amarelo, que é a cor que não tem ali ainda. Então a área 7 é a área mais marcada. Vou clicar aqui em gerar arquivo e vou fechar. Então ele gerou aqui uma terceira imagem lá com o mapa, com a observação que eu fiz. Bem bacana, né? Então eu vou fazer aqui só da íris direita para não estender mais o vídeo. E nós vamos seguir com a análise aqui da íris direita. Agora nós vamos para a parte do laudo. Laudo aqui, vou clicar aqui na aba laudo. Vou gerar um laudo. O que se entende por laudo? Laudo é tudo aquilo que você vai falar para o seu cliente. Então, quais as áreas que você notou desequilíbrio, que você notou, as definições. Então, isso é um laudo. E aqui no software ele permite você cadastrar novos laudos. Eu já mostrei para vocês inicialmente. E se você for utilizar a abordagem no Derneval, nós vimos lá que é a área 7, certo? Então, se eu clicar aqui 7, olha lá, se o cliente é masculino, a área 7 é pelve. Se eu clicar aqui na área 7, ele já trouxe para mim aqui tudo sobre a área 7. Então está aqui, ó, observação das alterações na íris, especialmente no colarete, também na pupila, sistema reprodutor, bexiga, joelho, parte inferior das pernas. Né? Eu vou clicar aqui em editar para a gente seguir aqui com a leitura. Se for a área das gônadas, olha lá, a saúde, o que ela faz, ó, né? A saúde, se a pessoa estiver em equilíbrio, essa área vai proporcionar maturidade ao tomar decisões, força de vontade, regulagem da atividade sexual, positivismo. E todavia, se tiver em desequilíbrio, em período de estresse, pode criar situações traumáticas de abuso, indicar, né, situações traumáticas de abuso sexual, mensagens antissexuais, né, principalmente na infância, sentimento de culpa, raiva, enfim. Completo, um laudo completo, né, sobre essa área. Então, quais são as consequências, né, os exemplos, né, alguns exemplos, o que pode desencadear. Então, assim, bem interessante mesmo. E essa aqui é a abordagem do Derneval, psicoorgânica. Mas você pode, se você aprendeu outras abordagens, você pode, como eu falei, cadastrar uma abordagem nova. Que eu também não vi isso lá no outro programa. Então aqui nesse laudo, você pode também editá-lo, né? Por mais que ele esteja padrão aqui, essa parte aqui eu não quero mencionar, essa outra parte aqui também não, né? Eu posso acrescentar algumas coisas se eu quiser e posso fazer essa alteração aqui no laudo. Perfeito, fiz as alterações que eu quis, eu clico aqui em salvar. Se você quiser imprimir esse laudo, não só falar, verbalizar isso para o seu interagente, se você quiser imprimir, é só você vir aqui em imprimir e aí ele pergunta, você quer imprimir a íris direita, só a íris esquerda, a íris mais o laudo ou só o laudo. Vou colocar a íris no laudo para vocês verem como é que fica, interessante. Isso aqui que eu queria chamar a atenção para vocês, olha que bacana o tipo de como é que vai sair esse laudo, né? As imagens. Esse laudo aqui, o Earismake também faz, só que ele não tem esse cabeçalho aqui, ele só tem o rodapé. Então, eu acho que faz uma diferença, né? Quando você for analisar aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Então tá aqui o cabeçalho, o rodapé, o laudo, né? Os dados do interagente, né? Então algumas definições. Isso se você for passar esse laudo para o seu paciente. Se você não for passar o laudo, se você só verbalizar,
de qualquer forma, a gente tem que ir para a questão da recomendação. Não adianta só o cliente passar por você, né, você falar para ele o que ele tem, né, identificou, mas não recomendar e ele sair sem nada para fazer o tratamento. E é aqui nessa aba de recomendações que nós vamos fazer isso. Então aqui em recomendações eu vou criar uma nova recomendação, vou gerar. Como eu falei para vocês, vocês podem cadastrar quantas recomendações vocês quiserem, de acordo com as abordagens, de acordo com os cursos que vocês fizerem, né, de acordo com a evolução de cada um. Você pode fazer novos cadastros de recomendação. Eu vou seguir aqui um cadastro que já tem aqui, como eu falei, dessa abordagem da Iris Macro, né, do Derneval Andrade. Eu vou seguir aqui a recomendação dele e eu vou colocar aqui na área 7. Então, área 7. Pelvo feminino, pelvo masculino, alterações nervosas, de acordo com a anamnese, irritabilidade. Você pode ver aqui de acordo com a anamnese e fazer a recomendação própria. Ou você pode ir para a área 7, recomendação padrão. E olha que interessante, ele já trouxe aqui a recomendação, né? Fazer 12 sessões de terapias, hiperterapia nas vértebras, L3, L4, L5, C1, C2 e timo. Né? Você pode definir as horas, quais os florais, né? Terapia coadjuvante, enfim. Você pode fazer, não quero colocar hiperterapia. Então eu venho aqui e tiro isso, né? Da minha recomendação, que isso vai ser a minha receita, né? Vai ser o que eu estou, né, passando para o interagente no final. Perfeito. Coloquei aqui, não, tudo isso mesmo que eu quero, ou um ou outro, ou não, vou colocar só o Serenity também, perfeito. E além disso também, vamos supor que eu quero colocar mais alguma coisa, eu quero fazer um detox aí de clorela. Então eu venho aqui, ó, em incluir, certo? E vou colocar aqui, ó, já apareceu aqui, ó. Suplemento clorela, certo? Venho com o cursor do meu mouse e colo aqui clorela, certo? Mais isso. Perfeito. Fiz aqui a minha indicação. Quero imprimir a receita para entregar para o meu interagente. O que eu faço? Venho aqui, salvo antes, imprimir para ele habilitar o botão. Pronto, essa aqui é a minha receita que eu vou imprimir para o meu interagente. Bacana, né, pessoal? Então é isso. Aí, vamos supor, vou fechar esse atendimento, né? Já está tudo salvo. Ótimo. Roberto, daqui 30 dias voltou. Volto aqui em atendimento. Roberto já aparece aqui para mim. Então eu clico aqui no Roberto. Perfeito, já apareceu. Vamos supor que agora eu tenho que fazer uma segunda anamnese para o Roberto. Então o que eu faço? Vou gerar. Agora vou gerar o questionário 2 para essa anamnese. Certo? Vou clicar em editar. Pergunta 1, vamos supor sim. Pergunta 2, não. Perfeito, fiz meu segundo questionário de anamnese. Salvo. Salvei minha entrevista de anamnese. Poxa, Rodrigo, mas essa aí, ó, ele já colocou a data aqui, né, da segunda consulta que eu vim. Mas e a primeira? A primeira eu venho aqui na página anterior e ele mostra a minha primeira anamnese, né? Como eu estou fazendo no mesmo dia, ele está aparecendo na mesma data. Mas se eu venho aqui na segunda anamnese, ele aparece aqui para mim. Então eu posso, cada vez que ele vier, se eu fizer uma nova anamnese, se as respostas forem diferentes, eu vou acrescentando aqui. A mesma coisa acontece se eu fizer novas imagens nas íris aqui, né, para aparecer novas imagens de novas datas. Mesma coisa acontece para o laudo. Se eu gerar novos laudos, né, para as próximas visitas, ele vai aparecer página 2, uma outra data aqui da segunda do retorno dele, a mesma coisa, e a mesma coisa vai aparecer aqui para as recomendações. Se eu for para a página 2, ele vai vou gerar uma nova recomendação desse retorno dele, ele vai aparecer aqui. Então, fica bem interessante, muito organizado, né? Muito padronizado, centralizado num lugar só, né? E isso que é bem interessante. Eu vou voltar aqui na íris, que eu quero fazer uma observação. Então, voltando aqui na imagem da íris, eu quero mostrar para vocês esses dois pontos que, teoricamente, o Iris Make se propõe a fazer de forma automática, mas que não é tão automático assim, porque depende muito da interação do terapeuta. O primeiro deles é o ChronoRisk, ele mostra para você a idade do trauma. Então lá no software Make, o que você tem que fazer? Vir desenhar aqui, se você tem que ter a percepção de onde está a BSNA, né, o colarete,
fazer o desenho do colarete todinho, contornar ele todinho, para indicar para o software onde é que está esse colarete, para daí ele determinar onde é a menor, né, introflexão. Só que assim, você não precisa de software para fazer isso. Teoricamente, contornando essa BCNA aqui, a gente já vê que a menor introflexão é aqui, ó, a parte que está mais perto da pupila é aqui. Então, se eu supor aqui que são 60 anos aqui, né? Ano zero começa aqui, né? E uma volta completa no colarete aqui são 60 anos. Se metade dele aqui é 30 anos, se essa maior introflexão está aqui em 33 anos, 32 anos. Então o trauma aqui é em 32 anos, 32, 33 anos. Eu fiz essa análise sem nenhum mapa. A única consulta que eu preciso fazer é o que? 33 anos, qual é a vértebra que corresponde? Então aí eu vou lá no mapinha da vértebra que eu tenho. Então eu vou colocar aqui 30 anos, 31, 32, 33. 33 é L3. Então eu consegui identificar a vértebra. Então essa é a diferença. Mas de qualquer forma, eu já pedi para o Denerval colocar um mapa desse aqui, que vai identificar, você vai olhar a BCNA, né, vai identificar onde é a maior introflexão, parte mais perto da pupila, e você, aqui ó, por exemplo, 33, que é mais ou menos onde estava aquela introflexão na imagem que nós vimos anteriormente, você vai colocar esse mapinha aqui em cima da íris e vai conseguir identificar. Só que ele se propôs a fazer algo melhor ainda, que é o que? Deixar liberado na próxima versão para a gente colocar o mapa PNG, se a gente tiver o PNG que a gente quiser. Que é muito interessante, porque os mapas estão evoluindo constantemente. A gente não fica dependendo de nenhum fornecedor para atualizar o mapa. Se eu tenho um mapa, se a escola que eu fiz o curso me fornece os mapas, as transparências, eu consigo acrescentar aqui no programa, né? Uma facilidade que só ele vai ter, que o outro programa não dispõe, né? Dessa abertura aí. E o outro ponto que segue a mesma linha são a definição das diates, né? Da OPI. Vou voltar lá naquela imagem. Como aqui eu escolhi uma íris marrom, que é para dar uma judiada mesmo, já que todo mundo escolhe íris verde para dar exemplo, íris azul, a definição da diates aqui, lá no IrisMake, você também tem que contornar, você tem que identificar a diates aqui, onde é que ela está passando, fazer o contorno com o mouse, para daí o programa falar para você, não, essa aí é uma OPI 1, essa é uma OPI 2, é 3. Então assim, se eu tenho que ter como terapeuta a percepção já de demarcar onde é que está ela, essa OPI, delimitar essa OPI, eu já consigo identificar ela facilmente logo de cara. Né? Vou aumentar mais o zoom aqui, para vocês darem uma olhadinha. Então tá aqui, ó. Se eu olhar aqui a OPI, como a OPI ela é marrom, né, e a íris é marrom, então ela se confunde um pouco, mas dá para ver aqui, ó, essa borda aqui, ó. Então aqui tem uma borda, vem vindo, a borda continua com a borda aqui, ó, e chega aqui ela começa a desaparecer, tá vendo, ó? Aqui eu já não tenho mais, ó, essa borda, ó, sem borda aqui, sem borda, né, sem borda, ela começa aqui de novo, ó, começou aqui de novo, ó, fez um dente aqui, e aqui ela retomou, certo? Então, quando eu tenho um pouco de borda em cima e não tenho borda embaixo, é uma OPI 3. Vou voltar lá naquela outra imagem, né? Vou fechar aqui. Então é o que a gente tem lá. Ó. Se eu tenho borda em cima e não tenho borda embaixo, é uma OPI 3, é uma DIATS 3. Já fiz a minha identificação. Se ela for grossa, é uma DIATS 1. Se for fina, é uma DIATS 2. Se não tiver a OPI, aquela lá for inteirinha ausente, é 4. Se ela for toda dentada, é 5. Então você não precisa de software para identificar isso. Mas você pode inserir essas informações nesse software aqui sem problemas. Então vou voltar na tela inicial lá do Iris Macro. Então o que é interessante dessa interação direta com o fabricante do software, né? Eles propõem a inserir, fazer algo a mais até, que é não só disponibilizar esses mapas que a gente está fornecendo, mas deixar a gente cadastrar qualquer tipo de mapa PNG numa próxima versão aí. Isso é muito interessante. Outra sugestão é fazer uma área de cadastro, por exemplo, aqui de
links úteis, uma área para cadastrar os fornecedores e os produtos e os valores dos produtos. A gente conseguir tirar relatórios disso, dos produtos que foram vendidos. Porque hoje a gente tem um Excel, uma planilha de Excel de um fornecedor X, tem um PDF do fornecedor Y, tem um arquivo Word de outro fornecedor. Que tal se a gente tiver uma área aqui para a gente centralizar todas essas informações dos produtos, especificações e valores, e a gente conseguir tirar relatório de vendas para controlar? Isso foi uma sugestão, ele aceitou muito bem aí e está estudando para disponibilizar numa próxima versão, mas que os outros softwares não apresentam nada disso. Uma espécie de colocar uma espécie de tags por paciente. Tags, por exemplo, assim, eu atendi pacientes com diabetes. Então, esses pacientes, eu coloco uma tag lá, diabetes. Outro, depressão. Então, saiu um tratamento novo sobre diabetes. Eu quero comunicar só pacientes que eu tratei que apresentaram sinais de diabetes. Eu não tenho que abrir todos os formulários e especificar paciente. Eu faço um filtro se tiver essa tag, diabetes. Então, ele me traz todos os pacientes lá. Faixa etária, todos esses pacientes. E eu consigo fazer uma comunicação dirigida sobre um tratamento novo, uma abordagem nova, só para esses pacientes. Então, uma sugestão que ele aceitou, que também já está para sair numa outra versão. Uma outra sugestão que eu dei foi a questão de atestado, né? Para fazer alguma coisa, um formulário automático de atestado, porque o comércio, o pequeno comércio, ele aceita muito bem isso. Então, como já tem os dados lá, logotipo, rodapé, você preenche lá, já tem os dados da ficha do interagente, é só lançar um atestadinho lá. Essa interação, essa abertura é muito, muito interessante. E por fim, eu queria falar dos preços, né? Aqui em dezembro, que eu pude ver aqui os preços. O Iris Make, ele está saindo a R$ 2.665 e cada atualização, a última atualização dele custou, além desse valor, R$ 865. O Iris Macro, que é esse, né, do Derneval, que a gente está falando agora aqui, ele está custando R$ 1.650 e até o momento todas as atualizações que ele disponibilizou, nenhuma foi cobrada. Né? Então a experiência é essa, né? E ele está bolando para fazer atualizações automáticas ainda. Né? Se você tem conexão direta com a internet, faz uma atualização automática. Só isso eu acho que já é um grande diferencial, além de todos os outros aí que eu mencionei para vocês aí. Mas como eu falei, essa é a minha opinião, estou disponibilizando dado para vocês tomarem aí a decisão que melhor for. Vou passar aqui os contatos do Derneval. Então você entra lá no site irismacro.com.br, tem os dados sobre os aparelhos iridologia, tirar foto, né? Tem sobre o software, tem sobre o curso do Derneval. Vocês entrem lá no site, dêem uma olhada, se tiver alguma dúvida, é com o Derneval, vocês chamam ele aqui, tem o WhatsApp dele, ó. Então é só chamar o Derneval, profissional muito, muito reconhecido, um iridologista, terapeuta e professor, então contatem ele nesse número aí e tirem suas dúvidas, tá? Eu fico por aqui, agradeço, um abraço a todos.